O nosso trabalho vai ser sobre rufião. Os integrantes são André, Bernardo, Carolina, Juliana e Caroline. Pessoal, rufião é um animal de comportamento macho, mas incapaz de fecundar a fêmea. Isso pois ele passa por um procedimento cirúrgico, como epididimectomia ou translocação peniana. Essas técnicas são utilizadas em equinos, ovinos e bovinos, mas nossa missão hoje é descobrir mais da técnica em bovinos. Esse tipo de animal é utilizado em fazendas para identificar as fêmeas no cio, e as que aceitam a monta são submetidas à inseminação. Só sabemos que a fêmea aceitou a monta quando ela é marcada com a tinta que é colocada no rufião. O rufião deve ser um animal jovem e saudável e, preferencialmente, menor que as fêmeas, para evitar que as machuque, e de cor diferente para identificá-lo mais facilmente. É importante que sejam realizados exames clínicos e laboratoriais, a fim de saber se o animal é saudável, sendo apto ou não a se tornar um rufião. Além disso, é desejável que se realize jejum hídrico e alimentar no pré-operatório, evitando possíveis complicações. Para o procedimento, o animal deve ser sedado com xilazina na dose de 0,2 mg por quilo, administrado por via intramuscular e em seguida deve ser posicionado em decúbito lateral direito ou decúbito dorsal, ou como preferir o cirurgião. Então, efetua-se a infiltração local de cloridato de lidocaína na dose de 30 a 40 ml na zona perianal baixa a 20 cm do arco isquiático e até 3 cm da inserção posterior do escroto. Nessa técnica, será feita uma excisão de pele ao redor do orifício prepucial distante, que é aproximadamente 3 cm da abertura, e uma incisão na pele da linha mediana ventral é estendida na direção caudal da incisão. A incisão da linha central vai ampliar-se até a base do pênis, como ilustrado na figura. Essa incisão continua através do tecido subcutâneo, onde disseca-se o pênis, o prepúcio e o tecido elástico circundante, que são liberados da parede abdominal em preparação para a translocação, que está na figura 2. Nisso, um tubo que é colocado no interior do orifício prepucial vai ajudar a prevenir uma possível contaminação pela urina da região cirúrgica durante a operação. Durante a dissecção, vai ser importante manter a integridade do suprimento sanguíneo do pênis, onde o sangramento é controlado por ligaduras. Então, logo após, vai ser feita uma incisão circular da pele da região do flanco esquerdo ventral, onde o orifício prepucial vai ser colocado, como está na figura 2. E usando um par de pinças para curativos, vai ser feito um túnel que é vindo da incisão circular através dos tecidos subcutâneos até a extremidade caudal da incisão de linha mediana, que está na figura 3. Então, este túnel deverá ser amplo bastante para permitir a nova situação do pênis e do prepúcio sem que haja restrição. Então, uma luva de borracha ou uma manga de plástico vai ser colocada sobre o orifício prepucial, como está ilustrado na figura 4. Fazendo isso, faz com que se previne contaminação do subcutâneo do orifício prepucial quando ele é passado pelo túnel. E se um tubo estiver posicionado previamente no interior do orifício prepucial, ele vai ser retirado nesse estágio. O pênis e o prepúcio são passados através do túnel, e a pele do orifício prepucial é suturada até a incisão circular da pele, como está na figura 5. Então, são colocadas 2 camadas de suturas, uma no tecido subcutâneo e a outra vai ser colocada na pele. Antes da execução da sutura, é importante verificar se não houve nenhuma torção durante o procedimento de translocação. Então, este fato ele pode ser evitado colocando-se previamente uma sutura de identificação na pele do prepúcio antes da remoção dele. Então, a incisão de linha mediana ventral vai ser fechada com suturas não absorvíveis, e as suturas interrompidas próximas uma da outra pode ter um argumento que pode ser feito no sentido de apor as bordas com as suturas que vão ser amplamente espaçadas para permitir a drenagem. Essa última técnica
ela acredita-se para fim de eliminar o edema pós-operatório. Nessa outra técnica, o testículo ele vai ser forçado manualmente até o segmento distal do escroto e uma incisão da pele de 3 centímetros é feita sobre a cauda do epidídimo. A incisão, então, continua através da túnica vaginal comum até que a cauda do epidídimo seja expelida, como está ilustrado na figura 6. Então, a cauda do epidídimo é dissecada com uma tesoura para ser liberada de sua inserção com o testículo, como está na figura 7. O ducto deferente ele é identificado clampeado por uma pinça e uma ligadura de material de sutura inabsorvível vai ser colocada numa posição proximal em relação à pinça. Então, o ducto deferente ele vai ser seccionado transversalmente na altura da pinça e esse procedimento vai ser repetido no corpo do epidídimo até que a cauda do epidídimo seja retirada, como está na figura 8. A túnica vaginal comum, então, ela vai ser fechada em camada separada, usando-se suturas interrompidas simples de material absorvível, de forma que a parte remanescente do epidídimo seja retirada no interior da túnica e a extremidade transversalmente vai ser seccionada do ducto deferente, onde vai se projetar através da linha de sutura, como está na figura 9. Essa técnica vai ser uma precaução adicional contra a reanastomose do trato reprodutivo. E a pele vai ser fechada com 2 a 3 suturas interrompidas de material inabsorvível, e esse mesmo procedimento vai ser repetido no outro testículo. Na fixação dos pênis, faz uma incisão longitudinal de 10 centímetros a meio caminho entre a extremidade do prepúcio e a base do escroto. Na junção do prepúcio com a parede abdominal ventral, cerca de 2 centímetros laterais à linha média, como está na figura 10. Exterioriza-se o pênis através da incisão. Isso identifica a reflexão prepucial. A superfície dorsal do pênis é separada de suas túnicas elásticas e começa na reflexão prepucial e estende-se em direção caudal por cerca de 10 centímetros. Isso expõe a túnica albúgica fibrosa densa. Assim que a túnica albúgea estiver exposta, a linha alba é separada de todo o seu tecido conjuntivo frouxo. A túnica albúgea da superfície dorsal do pênis fica agora aposta à linha alba. Antes de fazer a sutura, deve-se assegurar que a plante peniana e o prepúcio não estejam saindo através do orifício prepucial. Os pontos vão ser feitos com nylon número 2 através do tecido dorsal do pênis e através da linha alba. Essa sutura deixa em posição a linha alba e a túnica albúgea. Na figura 13, ilustra os pontos em corte transversal. É preciso cuidado para não entrar na reflexão prepucial nem envolver a uretra, para evitar obstrução uretral e iatrogênica. Em geral, o intervalo adequado para esses pontos interrompidos é em cerca de 1 a 2 centímetros. É válido fazer essa sutura antes e depois dos nós simultaneamente. A pele é fechada com fio sintético monofilamentar número 1 ou 2. Essa técnica resulta em aderência permanente entre a túnica albugínea e a linha alba. O ideal é deixar o touro em repouso sexual por 2 a 3 semanas antes de usá-lo, para que a aderência se desenvolva. Na translocação peniana, podem ser administrados antibióticos de acordo com a avaliação do veterinário, e os animais operados eles podem voltar a ter contato com fêmeas entre 4 a 6 semanas. A remoção das suturas é feita em 10 dias, e as feridas podem ser tratadas com medicamentos à base de iodo e extrato glicólico de barbibatimão, ambos a 10%, visando assim diminuir o tempo de cicatrização e diminuir a incidência de complicações pós-operatórias. Na epididimectomia, não se administra antibióticos comumente, e o tempo de recuperação vai de 7 a 10 dias para o animal poder voltar a cobrir fêmeas. É bom que seja realizada uma ejaculação antes do touro voltar ao trabalho, como precaução, caso ele volte a trabalhar no 7º dia. Na técnica de fixação do pênis, os pontos são retirados entre a 2ª e a 3ª semanas, e o tempo de recuperação é de 4 a 6 semanas. Depois deste prazo, o animal pode voltar ao trabalho. E por fim, essas foram nossas referências do trabalho. Obrigada!